Fala pessoal, hoje a gente vai falar sobre a cervejeira Frost Free Flex BCA10 da Mídia, 96 litros de capacidade. E ela é 3 em 1. Por que 3 em 1? Ela é 3 em 1 porque ela tem três funções. Ela tem a função cervejeira, serve como frigobar, inclusive tem uma história engraçada em relação a isso. E ela tem a função de adega, ou seja, para você que gosta de tomar aquele seu vinhozinho no final de semana acompanhado, ou solitário que nem eu, mas tudo bem, fica ao seu critério. Vou falar um pouco desses produtos, desse produto, as qualidades, os seus benefícios, os pontos positivos e os pontos negativos, para você que está pensando em comprar, para você avaliar melhor se realmente se vale a pena ou não o produto. Em relação às características do produto, da cervejeira, ela tem uma capacidade de carga, assim, de acúmulo em relação ao produto de 75 latas de 350 ml, ou seja, é lata para chuchu. Ou seja, você provavelmente tem aquele seu amigo que isso daí não ia durar nem um final de semana, ou às vezes até uma tarde. Não é o meu caso. Então, assim, para mim particularmente, eu acho que é mais do que o suficiente para ser utilizado no dia a dia. Aqui é um escritório, a gente utiliza no trabalho, então é bem ok. Inclusive, fazer uma observação, pessoal, que essas Heineken que estão aqui são sem álcool, então nosso ambiente é realmente aprovado pelo Inmetro. Enfim, além disso, da questão das 75 latinhas de 350 ml, a mídia informa que pode ser utilizada também uma quantidade de até 27 long necks. Lógico, produtos diferentes, tamanhos diferentes, vai ter uma adaptação diferente, um tamanho diferente e naturalmente vai modificar um pouco, mas gira em torno disso, principalmente se a lata, a garrafa tiver um tamanho diferente. As prateleiras elas são ajustáveis, ou seja, vai facilitar o processo de você melhor utilizar esse espaço e também vai facilitar o processo de limpeza. Em relação à capacidade de resfriamento da cervejeira, da mídia, ela gira em torno de 5 graus negativos até 10 graus positivos, ou seja, tem uma capacidade de resfriamento muito boa. Assim, e em alguns reviews mostram que apesar da indicação técnica da mídia ser isso, de menos 5 até 10 graus, chega a até 6,5 até 7 graus negativos, ou seja, tem uma capacidade de resfriamento realmente muito boa, que supera até as próprias indicações da marca. Não tem uma potência de um congelador, logicamente não é um produto com essa finalidade, mas vai realmente entregar aquela cervejinha que você gosta gelada. É realmente muito, muito, muito fria. Tipo, eu fiz uns testes aqui no escritório, eu coloquei uma latinha e tipo uma latinha natural, em torno de 15 minutos mais ou menos ela já estava extremamente gelada. E também na garrafinha plástica, que naturalmente vai demorar um pouco mais por conta do material a ter o resfriamento, em torno de 20 minutos já estava extremamente gelada. Então, assim, em relação à capacidade de resfriamento, já demonstrou aqui na prática, utilizando no dia a dia no escritório, uma capacidade bem, bem interessante de fato. Em relação à classificação energética do produto, em relação ao consumo de energia, ela é classificada pela mídia e pelo próprio Inmetro como sendo nível A, ou seja, tem uma capacidade de consumo muito eficiente. Eu vi alguns reviews, ainda não completou um mês que eu comprei o produto, então não posso dizer em relação ao consumo mensal. Podem, de acordo com os reviews e comentários de outras pessoas que já compraram e até conhecidos que já compraram, gira em torno aí de 30, 40, 50 reais no máximo. De pessoas que utilizam o mês todo, ou seja, deixam a cervejeira ligada o dia todo. Lógico, vai variar de consumo para consumo, mas vai girar em torno disso. Vai ter uma pequena variação, principalmente em relação ao ambiente. Se você deixar um ambiente externo que tem a incidência de sol, de iluminação a iluminação mais direta, logicamente vai ter um consumo um pouco maior, mas não vai variar muito, vai girar em torno disso. Ou seja, realmente muito satisfatório, considerando que você vai ter um consumo extenso e no máximo pagar 40, 50 reais para fazer a utilização da cervejeira um mês inteiro. Na minha concepção, vale muito a pena. Outro ponto muito positivo em relação ao produto é a questão do vidro temperado com proteção de raios UV. Ou seja, para você que é um consumidor um pouco mais fino, que gosta realmente de prezar muito pela qualidade daquilo que você está consumindo, tipo um vinho ou uma cerveja, o fato de ter esse bloqueio dos raios UV faz com que o produto, com que a bebida em si, que está dentro, ela não seja afetada pelos raios UV. Porque acontece o quê?
Vamos imaginar que você coloca em uma área externa, que você colocou numa área de churrasco, numa área de lazer, e existisse a incidência solar nessa peça, na porta que é de vidro. Se não houvesse a proteção UV, o que poderia acontecer? Principalmente ao longo de uma exposição demorada, né? Vamos dizer que fosse muitas horas, ou dias e semanas, enfim. Isso poderia incidir na modificação da qualidade do produto. Imagine que você coloca aquele seu vinho caro, você deixa ele exposto, e quando você vai consumir aquele vinho que você já conhece o gosto, que você gosta daquela qualidade, o vinho perdeu a qualidade, ele modificou a qualidade justamente por conta dessa incidência do sol. Ou seja, você teria que tirar o produto do lugar, enfim, fazer todo um processo para conseguir evitar isso. Mas graças ao fato de ser um vidro temperado com proteção UV, esse problema não acontece. Ou seja, se você tem a perspectiva de, vou deixar na área externa, em um ambiente para família, para amigos e afins, não vai correr esse risco. A qualidade da bebida vai ser mantida da mesma forma, sem nenhum problema. Falamos já da qualidade da eficiência energética, falamos do modelo. Outra questão que eu posso destacar de positivo do produto é o display digital, que é um display realmente muito facilitado. Ele é muito prático, muito intuitivo. Ele tem um botão de power aqui para desligar a cervejeira. Tem o botão de iluminação para desligar ou ligar aqui. E tem o mais e menos para aumentar ou reduzir a temperatura. Qual é o ponto negativo desse display? É justamente esse fator, como vocês podem perceber. Para ter acesso a esse display, é necessário abrir a cervejeira. Ou seja, é um ponto que para mim eu acho muito negativo. Porque, eventualmente, vou receber um amigo, ou estou com pressa para sair, quero aumentar o gelo, enfim, reduzir a temperatura para deixar mais gelado. Eu tenho que necessariamente abrir. E esse processo vai fazer com que a temperatura aumente. Isso é negativo. Aí é um ponto que eu realmente acho negativo do display, mas de todo o produto é o único ponto que eu efetivamente acho negativo. Como vocês podem perceber, ele, pelo fato de eu ter deixado aberto, ele acabou embaçando. Mas aí é um ponto que tem bem interessante da cervejeira, que ele tem um sistema de desembaçamento automático, ou seja, depois de um tempo, de alguns minutinhos, ele vai acabar voltando ao normal. O procedimento dele é bem interessante, ou seja, não tem a necessidade de você abrir, passar um pano ou algo do gênero. Ele vai fazer isso de forma automática. Em relação ao design também é bem interessante. Como vocês podem perceber, é um design bem clean. Ele é todo feito em inox, preto. Tem uma altura, e as medidas dele são em torno de 84 centímetros de altura. Ele tem 47 centímetros de largura e 50 de profundidade. É interessante o fato dessa peça ter 80 centímetros, 84 centímetros, porque a maioria das peças como mesa e afins, elas giram em torno de 80, ou seja, quando você coloca ela em um ambiente assim mais gourmet, uma sala de estar, encaixa muito bem, porque fica muito equilibrado, não fica algo muito destoante, como aconteceria se fosse, sei lá, aquelas cervejeiras grandes que tem em bar e afins. Aí, ou seja, fica um encaixe realmente legal, fora a própria beleza da peça, pelo fato de ser preta e ter essas linhas muito retilíneas que deixa realmente o ambiente bem agradável. Ruído, assim, outro fator que é um ponto na minha concepção muito positivo é o fator ruído dele. Eu tinha um frigobar, como eu comentei com vocês, quando eu passei no concurso de um banco, eu tive que ser transferido para outra cidade. E lá, nesse processo de estar em outra cidade, eu tive que alugar um espaço. Era um projeto de um palacete, só tinha um projeto, realmente era só um quarto, uma cama e um banheiro e 2 tomadas. E eu tinha que ter toda uma estratégia para distribuir. Escolher onde ia ficar o computador para eu estudar e trabalhar e onde ia ficar o frigobar. O frigobar, o lugar que ficava melhorzinho, era do lado da cama. Só que ele tinha um empecilho. Ele era muito barulhento. E isso me incomodava. Eu já estava numa cidade estranha, numa cama extremamente desconfortável e ainda tinha esse fator do barulho. Ou seja, dormia. Eu colocava o frigobar de um lado e tentava dormir na cama no outro extremo para evitar ao máximo esse barulho. Diferente da mídia aqui, que muitas vezes eu passo aqui pelo escritório e o que acontece? Eu tenho que chegar perto até verificar o display para saber se ele está ligado. Eu, inclusive, costumo deixar a iluminação assim ativa para eu ter certeza que realmente está ligado, porque o ruído dele é praticamente imperceptível. Para eu conseguir perceber o ruído, eu tenho que chegar muito perto. Ou, eventualmente, quando eu abro,
a porta e deixo muito tempo e fecho, ele vai fazer um barulhinho, ou então ele vai aumentar um pouco o resfriamento e vai dar aquele barulhinho de leve, mas é algo realmente extremamente sutil. Então é um ponto realmente muito positivo em relação ao produto. Durabilidade do produto. Sobre a durabilidade, a mídia informa que ele é feito para durar de 5 a 10 anos. E existe um fator dele que acaba naturalmente aumentando a durabilidade dele, que é a função de degelo automático, que geralmente tem geladeiras maiores, mais robustas. Em frigobar, de forma geral, não possui. E nesse caso é um ponto muito bom. Por quê? Pelo fato de ser um produto que naturalmente tende a ser utilizado numa área gourmet, uma área um pouco mais clean, não é interessante que tenha um acúmulo de gelo. Porque o produto tende a se desgastar mais rápido, já que tendo o acúmulo de gelo vai prejudicar um pouco as peças, vai forçar um pouco mais as peças por conta disso. E 2, pela questão da limpeza, porque tendo o acúmulo de gelo você vai ter que ter todo aquele processo de abrir, deixar ele desligado, coletar uma quantidade de água excessiva. E com o degelo automático, não. Com o degelo automático vai acontecer o quê? Simplesmente vai acumular ali um pouquinho de água, passa um paninho e já está pronto para utilização. Ou na maioria dos casos você simplesmente utiliza ele no dia a dia. Se você não colocar numa temperatura muito baixa por muito tempo, você não vai precisar nem passar esse paninho. Ele vai ficar ali usando dias, semanas, meses e você simplesmente vai utilizar. Vai poder chegar aqui, pegar seu refri ou a sua Heinekenzinha, caso você goste, ou até um vinho, utilizar e ser feliz. Bom, pessoal, sobre o produto é isso. Agradeço a atenção de vocês. Tamo junto e até a próxima. Valeu!